Fala pessoal, como vocês estão? Se vocês viram o último vídeo, né, já dei uma teoria aí sobre árvore binária. A partir de agora, né, vamos ter mais alguns vídeos aí dessa série, né, de ensino sobre essa estrutura de dados. E agora é resolvendo exercício, tá? Que a professora Eveline Alonso me passou pra gente poder resolver. Então, na dúvida, né, vou deixar o vídeo aqui na descrição também, o vídeo anterior que eu mostrei. E também esse repertório completo, né, com exercício corrigido, com enunciado e tudo mais, vai estar aqui na descrição também. Então qualquer coisa, dá uma olhada lá, beleza? Mas vamos lá. Se você ver meu repositório, né, tem um código fonte, então é o código que vocês podem, né, estudar por ele. Vai ter a estrutura geral da árvore, né? E também tem um monte de comentários, tá? Então se você ver aqui, ó, você consegue estudar por aqui. Tá bem completo, bem entendível, né? Além do vídeo e do meu artigo, né, que pode contribuir com vocês. Vou deixar o link do artigo aqui embaixo também para vocês estudarem, tá? Aqui tem o enunciado do exercício, tá, que a professora passou. A gente vai resolver esses 10 exercícios aqui em alguns vídeos, tá? Vou tentar fazer vídeos menores, mas, enfim, hoje a gente deve resolver 1 e 2, tá? E se der tempo também, o exercício 3, né? Não ficar muito grande. Mas, enfim, vamos lá. E também mostrar um pouco da estrutura do código para vocês, tá? Só explicando. Tem a árvore binária em si aqui, tá? Que ela é completa, faz todo o método de inserção, remoção, encaminhamento central, tá? Tem alguns métodos aqui gerais, que é onde a gente vai implementar o nosso código aqui. Tem uma classe aluno, tá? Porque, se vocês viram no último vídeo que eu mostrei, o elemento que tinha numa árvore binária era só um número, né? Porém, ele pode ter qualquer tipo de elemento, pode ter uma string, um int, um float, como também pode ter um objeto. Então, no caso da professora aí, ela resolveu colocar um objeto aluno que tem como atributos, né, o número de matrícula, o nome e a nota, tranquilo? Enfim, é uma classe. Tem a aplicação, que é onde está testando os métodos principais e tal, para ver se está funcionando tudo certinho, né? Tem uma interface, e mapeamento, né, que no caso é basicamente uma interface, né, que já estudou PO, sabe? Que é um contrato a ser cumprido, né? Então tem os principais métodos aí de inserção, pesquisa, remoção e tamanho, que no caso a árvore binária vai ter que implementar essa interface, bem no início aqui, ó, implementou, beleza? E também tem o nó, né? O nó, como eu já expliquei no vídeo também, é a principal estrutura aí da árvore, né, que basicamente vai ter uma chave nesse caso, tá, para poder ser genérico, né, vai ter uma chave, que é do tipo K, né, uma genérica daí, um item, um nó direito e um nó esquerdo, né, ou seja, uma referência, né, se fosse um seu, seria um ponteiro aos elementos da direita, e também a altura, tranquilo? Então, essa é a estrutura básica, e qualquer dúvida, né, podem me perguntar também no Discord ou no Instagram, que eu vou tentar ajudar vocês, tá? Vou fechar minha câmera aqui, porque eu vi no último vídeo que, para código, algumas partes ficam um pouco ruim, né? Tava difícil de ver o slide, principalmente. Hoje não teremos slide, mas eu acho que vai ficar melhor fechando a câmera, tá? Mas, né, vamos continuar aqui. Beleza. Aqui é o repositório, né, que vai estar na descrição, vai estar completo para vocês. Mas eu peguei aqui um outro código vazio, tá? Onde a gente vai implementar os códigos aqui, para poder ficar de mais fácil compreensão, né? Vocês entenderem direitinho. Então, se vocês verem, até que tinha os comentários aqui, só para poder ficar um pouco mais claro, mais tranquilo de entender. Mas lá no GitHub está completo, beleza? Então, se a gente olhar aqui para o exercício, para o enunciado, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é implementar um método público, né, que tem um retorno de string, chamado caminhamento pré-ordem. Se vocês verem aqui, nesse ponto ele não tem nenhum parâmetro, tá? Capaz de percorrer a árvore binária de busca em pré-ordem, retornando uma string com os valores de seus elementos, tranquilo, beleza? E aqui dá até uma sugestão, né, de sobrescrever o método de string para você retornar a classe, tá? Mas enfim, vamos focar aqui em cima. E também você tem que ver o quê? Que se a árvore estiver vazia, deve retornar uma extensão, tá? Então, por que eu tô falando isso? Quais são os códigos? A gente vai usar dois métodos, tá? Um privado, que é pra gente poder testar aí, né, chamar ele com o nó raiz, enfim. E também vai ter um método público, tá? Que é esse método aqui no caso, que é o que a gente pode chamar na parte da aplicação, no nosso caso, na main, né? Então, pensa aí que quase todo código vai ter esse método privado, tá? Mas o público, né, que ele não vai ter parâmetro. Então o privado ele pode ter parâmetro e tal, até por conta do polimorfismo, né? Quem tem uma noção de sabe, para poder ter o polimorfismo de inclusão, precisa ter aí, né? O método precisa ter alguma diferença, tá? Então, enfim, vamos começar aqui, beleza?
Então, como eu comentei, a gente vai criar um método privado, tá? Que vai retornar uma string. Eita. String. Caminhamento pré-ordem, que eu vou chamar, tá? Pré-ordem. O que a gente vai receber aqui? A raiz, tá? Então vai ser um nó com uma chave, né? E um valor chamado raiz, árvore. Tranquilo? E aqui dentro, o que a gente vai ter que fazer? Antes de mais nada, a gente verifica, né? Se a raiz não é nula, né? Ou seja, se a árvore não está vazia, né? Tem que ter uma raiz aí para poder fazer qualquer coisa. Então, diferente de null. Tranquilo? Se for diferente de null, o que a gente vai fazer? Não sei quem aí lembra, né? Do método pré-ordem, pós-ordem e central. Se você tem alguma dúvida disso, né? Vem o vídeo anterior que eu explico direitinho. Mas, basicamente, né? O pré-ordem, você primeiro exibe o elemento, depois caminha à esquerda e direita. O central, você percorre à esquerda, mostra o elemento e depois vai para a direita, né? E o pós-ordem, né, já dando um spoiler aqui, ele vai primeiro exibir o pós-ordem é o contrário, né? Ele vai para a esquerda, para a direita e depois exibir o elemento. Então vai mudar basicamente a ordem de mostrar, beleza? Então, por que eu tô falando isso? Vai ser muito importante aqui, tá? Então, se a gente quer um caminhamento pré-ordem, a gente primeiro vai mostrar o elemento, né? Depois caminha para a esquerda, para a direita, chama de forma recursiva, né? O método e mostra o item, tranquilo? Então, vamos começar aqui. Primeiro a gente vai exibir o elemento que a gente quer, tá? Então, a gente vai percorrer a árvore, né? Caminhar por ela, primeiro exibindo esse elemento. Então, string resposta, né? Recebe o quê? Recebe a raiz da árvore, né? Ponto elemento. Então, get item, tá? No caso não é elemento que é, no caso do código é item. E vou dar um barra n só para poder dar uma quebra de linha no final, tá? Vocês vão ver na hora que a gente fizer amém. Tranquilo. Aí depois a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai percorrer a direita e a esquerda, né? Então, resposta mais igual a caminhamento pré-ordem, tá? Lembrando que é um método recursivo, né? Então, caminhamento pré-ordem, a raiz, ponto, get esquerda, tá? Então, a gente vai pegar o elemento da esquerda, tranquilo? Pro outro é igual, tá? Então, vou copiar aqui, colei, resposta mais igual a caminhamento pré-ordem, só que vai mudar o que? Raiz, ponto, get direita. Então, vai pegar o elemento da direita. Então, é o que eu falei, né? Primeiro a gente mostra o elemento, né? Pega ele, percorre a esquerda, percorre a direita e mostra o elemento de novo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, vale ver o vídeo lá introdutório, tá? Mas beleza. E por fim, a gente retorna o elemento. Então, retorne resposta, que vai ter o caminhamento completo aí, tá? Lembrando, por que tá dando esse erro? Porque, por enquanto não está retornando uma string, né? Retorna dentro do if, mas e se o if estiver vazio, né? Se não passar aqui dentro do if, tem que retornar alguma coisa. Nesse caso, a gente vai pôr um else aqui e vai retornar uma string vazia, tá? Que aí, se você ver, parou de chiar, tá tranquilo. Só tá falando agora o quê? Que o método não foi usado, tá? Então a gente vai ter que criar um método público. Public. Caminhamento pré-ordem, tá? String. Caminhamento pré-ordem. Ordem. Beleza? Aí o que a gente vai ter que fazer aqui agora, né? A gente verifica se é vazio. Lembra que no enunciado eu pedia para poder ver se estava preenchido ou não? Então, se não tiver preenchido, né, não tiver nada, né, ou for uma árvore vazia, tem que dar uma exceção aí. Então, se for vazio, né, a gente pega o método pronto lá, que já verifica, a gente lança uma exceção. Então, throw new illegal argument exception. Ou melhor, né, illegal state exception, porque no caso é um estado que está falhando aí, né, acho que fica mais semântico. Então, illegal state exception como uma mensagem. Então vai ser a árvore está vazio, tranquilo? Então já lançamos um erro, que foi um pedido, né? Mas se a árvore estiver preenchida, né, que é o principal objetivo aí, retorna
caminhamento pré-ordem, tá? Com a raiz com parâmetro, tá? Então, se você ver aqui, uma das principais coisas que permite polimorfismo aqui é um método ele ter o parâmetro e outro não. Então, esse privado só vai ser chamado aqui dentro do método, tá? E o público ele não tem parâmetro, o privado tem, tá? Então, se tiver alguma dúvida em vocês aí, né, sobre isso, provavelmente você precisa estudar um pouco mais de PO, mas beleza? Creio que deu para entender aí. E agora a gente vai testar isso também, tá? Então, como que a gente pode fazer? Vamos pegar aqui e vamos preencher o código também. Então, a aplicação, se você ver, o que eu fiz aqui? Só criei um método, né, para criar uma árvore de alunos. Então, você vai inserir na árvore um monte de aluno aí, né? E vai ter um inserir aluno, tá? Que é só para poder facilitar aqui em cima. Então, o que a gente vai criar a árvore em si é esse aqui. Mas aí dentro aqui vai ter um inserir aluno que vai chamar esse método aqui para facilitar a inserção. Tranquilo? Então, isso aqui já está pronto. Se você ver aqui, ó. Antes de mais nada, né? Se eu rodar o código, já vai inserir os dados na árvore, vai ficar a árvore tá com tamanho 9, tá? E já vai fazer o percorrer aqui de forma central, tranquilo? Agora a gente vai testar o pré-ordem, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar um print, system.out.println, questão 01, caminhamento pré-ordem, tá? Só para a gente poder identificar onde que a gente está. O que a gente vai fazer agora? Println, tá? Com o método em si. Então, árvore alunos, ponto, caminhamento pré-ordem, tá? E só vai ter um caminhamento pré-ordem, porque é o único que é público, tá? Então, tranquilo. Vamos ver como fica o código aqui. Se a gente ver, ó, cadê? Aqui, ó. O em ordem mostra em ordem alfabética do nome do aluno. Tranquilo? O pré-ordem, nesse caso, também tem ordem alfabética, porque muito provavelmente, né? É a forma que já foi inserido. Vamos verificar aqui. Eduardo, Carlos, Gabriel, João. Tranquilo, então continua igual, mas quando a gente for testar aqui agora o pós-ordem, vocês vão ver que vai ficar um pouco diferente, tranquilo? Então vamos lá. Não, eu vou fazer o pós-ordem do zero, tá bom? Porque ele é muito parecido com o pré-ordem, como eu falei, né? Até o pré-ordem ele é parecido com o central, só que eu fiz aqui na mão para poder ficar um pouco mais didático, né? Vocês entenderem melhor. Mas no caso aqui, eu vou copiar do pré-ordem para fazer o pós-ordem, tá? Então, quer ver, ó? Copia tudo aqui, tá? Vai dar erro porque são métodos iguais e tal. A gente muda aqui de pé para pós, tá? Aqui embaixo também dá um caminhamento pós-ordem, tá? E o que vai diferenciar? Tem um leve detalhe que muda aqui, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? No caso, a gente pegava o elemento atual e já salvava na string, não era? Aqui vai mudar um pouco. A gente vai primeiro pegar os elementos da esquerda. Então, o que a gente está retornando aqui? A gente vai retornar primeiro, né? A gente percorre para a esquerda. Então, resposta recebe caminhamento. Faltou o parênteses. Pronto. Caminhamento pós-ordem. Pós-ordem, né? Vai pegar o elemento da esquerda, tá? Depois vem o elemento da direita, então pode excluir isso aqui. Caminhamento pós-ordem nos elementos da direita, tá? E por fim que a gente vai exibir. Então, por fim, resposta mais igual a raiz da árvore ponto get item. Tranquilo? E uma quebra de linha aqui para poder ficar visualmente melhor. Então, barra aí. Beleza? Se você ver, é bem parecido, tá? Só mudou isso. E aqui embaixo, tá? A gente vai mudar o que? Vai ter que chamar o caminhamento pós-ordem. Então, caminhamento pós-ordem com a raiz, tá? Agora sim vocês vão conseguir ver uma diferença. Vamos testar? Questão 2. Caminhamento
pós-ordem, tá? Então, muda aqui no meio, caminhamento pós-ordem. Beleza. Rodando o código. Aqui, ó. Se a gente observar o caminhamento pré-ordem, começa com a Amanda, depois o Carlos, a Eduardo, né? No caso, o Eduardo, enfim. E aqui já mudou. Começou com a Renata, depois o Pedro, depois a Maria, tá vendo? Então, se vocês verem agora, tá um pouco contrário aí, porque é o inverso do pré-ordem, tá? É o pós. Então, tranquilo. E por fim, nesse aí a gente observar anunciado aqui, a gente já cumpriu questão 1 e questão 2, tá? Mas aqui também tem um método público, caminhamento decrescente, tá? Pensa um pouco aí, né? Se for necessário, pausa o vídeo, né? Dá uma pensada no como pode ter esse decrescente, tá? E despausa o vídeo para poder continuar. Espero que vocês já tenham feito, tá? Se vocês pausaram. Agora nós vamos para o caminhamento decrescente, né? Qual que é a lógica principal que vocês tinham que pensar? Para a gente exibir o crescente em ordem, a gente usa o caminhamento central, não é? Então, basicamente, vai ter que pegar o caminhamento central e apenas mudar. Primeiro, o caminhamento central, né? Percorria a esquerda, mostrava e percorria a direita, não era? O decrescente tem o contrário. Mostra a direita, exibe o elemento e depois percorre a esquerda, tá? Então, vou até copiar o central aqui para vocês poderem ver, ó. Caminhamento em ordem, tá vendo? Copiamos esse código, tá? Aqui embaixo vai dar erro porque tem um método com nome igual, né? A gente colocar aqui caminhamento decrescente, tá? Decrescente. Aqui também. Decrescente. Tranquilo? Vamos chamar o caminhamento decrescente aqui embaixo, que aí vai parar de dar erro. Beleza? E o que a gente vai mudar? Como a gente falou, né? O central primeiro vai percorrer a esquerda, depois vai mostrar o elemento e depois percorrer a direita, não é? Aqui é só trocar, então. Primeiro a gente vai percorrer a direita, get direita, tá? Vai mostrar o elemento aqui, tranquilo? E por fim a gente percorre a esquerda. Só trocar. Bem tranquilo, né? E foi, tá? Vamos testar aqui. Agora vocês vão conseguir ver na prática, né? A diferença do central para esse. Então, questão 3, caminhamento decrescente. Beleza? Vamos testar? Se vocês verem, ó, caminhamento decrescente agora veio na ordem inversa. Opa! Vamos verificar. Só teve algum erro aqui. Vamos ver onde está o erro. Calma lá. Ah, gente, aqui, ó. Eu mantive em ordem, tá? Então, troca. Caminhamento decrescente. É um método recursivo, né? E eu estava tentando copiar e colar para poder mostrar. Esqueci de modificar isso aqui, então. Caminhamento decrescente, beleza. Rodando esse código. Vamos ver. Calma. Beleza. Primeiro mostrou a Renata, depois o Pedro, depois a Maria, até a Amanda, tá? Então, tá em ordem contrária aí agora, né? Se você ver inicialmente o central, ele mostra tudo em ordem. Calma aí. Padrão em ordem. Amanda, Carla, em ordem alfabética. Esse é o contrário, tá? Então, eu fiz um pouco mais rápido esse vídeo, porque, como eu falei, o caminhamento é bem parecido, só tem que mudar a ordem. Mas, se vocês entenderem um, ajudava a entender o resto, tá? Mas qualquer dúvida podem me perguntar. E nos próximos vídeos vamos resolver mais algumas questões, tá bom? Então não percam aí e continuem estudando.